paz, meus queridos, bom dia! Seja bem-vindo a mais um devocional. Tenho certeza que hoje Deus tem uma palavra para o teu coração. Dê liberdade ao Espírito Santo para que Ele haja, para que Ele responda, para que Ele possa tocar o teu interior. Talvez você tenha chegado aqui, neste momento, precisando de forças para continuar. E eu quero refletir com vocês nas palavras que estão escritas em 2 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 16 em diante, e ver como Jesus fortalece a cada um de nós quando nós precisamos. Existem momentos em nossas vidas em que nossas forças parecem se esgotar completamente. Nos sentimos fracos, cansados, desanimados. Assim, sentimos que no meio das lutas da vida, nós não temos mais forças para lutar, para continuar a caminhada. Acho que não tenho mais forças para continuar, podemos dizer nessa hora. Há fases em nossa vida que parece que vão acabar conosco. Sentimos-nos tão abalados, deprimidos, incapazes de continuar a caminhar. Temos vontade de pedir ao Senhor que acabe com a nossa dor e nos leve de uma vez. E é nessas horas, meus irmãos, que clamamos com mais ardor por uma resposta rápida da parte de Deus. Mas tem momentos que parece até que Ele não nos ouve. Tem momentos que parece que Ele demora a nos responder, mas nós precisamos ficar firmes na fé. Aqui nesse texto em 2 Coríntios 11, do versículo 16 em diante, Paulo nos conta que ele sabia o que era sofrer. E ele diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado por varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos dos rios, em perigos entre falsos irmãos, em fome, em sede. Ele fala também que ele passou necessidades, ele teve frio, nudez, teve preocupação com todas as suas igrejas. Ele vai falando aqui e ele vai contando aqui que ele passou em trabalhos, fadigas, vigílias, que muitas coisas exteriores, mas também se preocupava interiormente com o trabalho das igrejas. Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos todos os sofrimentos de Paulo durante a sua jornada, durante o tempo em que ele anunciava o evangelho. E então ele nos diz: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Então aqui nesse capítulo, em 2 Coríntios 11, do versículo 16 ao 32, ele nos mostra todos os sofrimentos que Paulo passou por amor do Evangelho. E ainda ele fala mais. Em 2 Coríntios 12, 7, ele nos diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Vemos aqui esse espinho na carne, ordenado por Deus e administrado por Satanás, que o esbofeteava a cada momento. Mas então nós vemos que Paulo havia descoberto o segredo para estar de pé, para continuar de pé e crescer em meio a todas as tribulações. Ele estava na dependência do Senhor, completamente pendurado nele. Podia agradecer ao Pai, confortado estava ele em suas mãos, vendo-o ser a força que ele precisava na sua fraqueza. Aleluia!
E então nós podemos também abrir a palavra do Senhor que está em Atos, no capítulo 23, no verso 1. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que me deste testemunha a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Atos 23, 11. No meio da noite, quando ele estava sozinho na escuridão úmida do calabouço, Paulo sente uma presença diferente com ele. Ele sente algo que lhe conforta. É o Senhor Jesus, a quem conheceu no caminho de Damasco, e este próprio Jesus lhe apareceu novamente para ele, ali, quando ele mais precisava de um companheiro. E a Bíblia nos diz, a Bíblia diz a todos nós uma palavra que Deus quer que seja entregue ao teu coração nesse dia e que você realmente tome posse, que está em Isaías 43. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Essa é a palavra que o Senhor diz para você nessa manhã. E Jesus disse e continua dizendo até hoje: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, quando você precisar de forças para continuar, Jesus lhe garante o prosseguir. A palavra diz aqui, como nós lemos no verso 11, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Aqui nós vemos o Senhor Jesus apontou para Paulo que o seu destino seria dar testemunho do Evangelho em Roma também. E exatamente assim aconteceu. Talvez Paulo nunca tivesse pensado que chegaria tão longe. Talvez você também pense que o seu fim está próximo, que você não vai alcançar os teus sonhos, os teus projetos, os planos que você fez com a tua família, os planos no teu ministério, mas deixa eu te dizer uma palavra. Do mesmo modo como Jesus esteve presente na vida de Paulo, dando-lhe força, dizendo-lhe coragem, ele te diz neste momento: coragem, filho meu, eu estou com você por onde você for. Assim se cumpriu a promessa na vida de Paulo e também se cumprirá a promessa do Senhor em tua vida, meu irmão, minha irmã. Quando você achar que a caminhada está difícil e você estiver desanimado, deprimido, sem forças, lembre-se que Jesus está ao seu lado. Ele fala ao seu coração lhe dando coragem. Ele te dá a sua palavra e ele garante a vitória, mostrando o propósito que ele tem para a tua vida. Amados, existe uma força espiritual de resistência que Deus reservou para os seus servos, para aqueles que o buscam e o amam de todo o seu coração. E nessa força espiritual nós temos a capacidade de nos renovar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, completamente. Quem tem forças espirituais tem a capacidade de se renovar. Quem sabe você diz: estou fraco. E a palavra do Senhor nos diz em Hebreus no capítulo 11, os quais pela fé da fraqueza tiraram forças. É na fraqueza que nós vemos
o poder sobrenatural de Deus agindo em nossas vidas, renovando as nossas forças, renovando o nosso ânimo, renovando a nossa capacidade de avançar, a nossa coragem de ir além. Amados, nessa vida lutamos contra os poderes das trevas, lutamos contra a nossa velha natureza, lutamos contra o pecado, trabalhamos por santidade, trabalhamos por crescimento espiritual e cuidadosamente tentamos ter o máximo de zelo em nosso chamado ministerial. E isso vai se tornando nossa rotina. E precisamos cuidar para que nós possamos estar alicerçados no Senhor e que o inimigo não tenha poder em nossas vidas. Em todas essas frentes de batalha, nós ainda temos a nossa vida social, os estudos, o trabalho, os compromissos conjugais, os compromissos sociais e familiares, os cuidados com os nossos filhos. E nós somos chamados a desempenhar, a mostrar resultados em todas as áreas. E o Senhor espera que nós estejamos nele. E muitas vezes as pessoas até esperam que nós damos resultados muito melhores do que todos aqueles que estão à nossa volta. E então muitas vezes, se eu e você não estamos totalmente no Senhor, se Ele não é a nossa prioridade, as forças podem nos faltar. Mas quando nós tomamos posse de quem somos em Jesus, tudo se renova. A misericórdia do Senhor se renova em nossas vidas em cada amanhecer. Creia nisso, meu irmão. Ali todas essas rotinas, essas tarefas, esses trabalhos, isso é apenas um pouco do que consiste essa nossa trajetória aqui na Terra. E jamais pode ser descrito em algo simples. Não, nós estamos falando da minha vida. Nós estamos falando da tua vida. E ela é vivida em momentos específicos, manifestados diariamente com ações, com atitudes em prol do reino, do próximo, da família, que no passar de todos esses anos constroem a pessoa que hoje nós somos. Ninguém melhor do que você para saber exatamente o que você já passou até aqui e o que você tem passado. Amados, provavelmente depois de todas essas lutas, de tantos desgastes sofridos, de situações internas e externas que a maioria das pessoas desconhece, hoje, nesse exato momento, você está fraco, totalmente fraco, sem forças para lutar, para prosseguir, para continuar. Não que você vá desistir, não que você vá parar, mas você não vê talvez nenhuma possibilidade de ter o mesmo desempenho de um tempo anterior. Te falta coragem, ânimo, disposição. Talvez acabou-se a força física, mental, espiritual, e todas essas estão minguando a cada dia, mesmo diante de tão poderosa fé que você tem professada em Cristo Jesus. Amados, o que eu estou falando não é uma baboseira filosófica, é uma realidade na vida de muitas pessoas. Alguns estão olhando para situações ao redor, olhando para os ímpios, e então nós podemos nos remeter ao Salmo 73, quando Asaf diz que os seus pés já quase escorregavam de ver todas as situações que estavam ao seu redor, de ver a prosperidade dos ímpios, de ver tudo o que eles faziam e nada lhes acontecia, e ele fazendo tantas coisas e sofrendo. Talvez alguns de nós estão vivendo hoje este quadro e já não tem mais forças para se erguer. Perderam a motivação, a garra, a vibração, estão fracos, sentindo fraqueza, profunda fraqueza.
E o que fazer diante de tamanho domínio exercido por esse tão forte inimigo? A fraqueza. E então nós podemos abrir a palavra do Senhor que está em Hebreus. E ali nós podemos ver claramente que existe uma arma poderosa do cristão, que ela é superior a qualquer dificuldade, a qualquer problema, a fé. Como diz aqui, da fraqueza tiraram forças. Todos os heróis da fé, em algum momento se sentiram assim como você está se sentindo agora, nesse instante. Mas a palavra diz, o testemunho é, da fraqueza tiraram forças. Esse texto foi tirado ali da galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que não venceram só um gigante, mas também tantos outros gigantes, todos eles usando o mesmo dom, a mesma arma, a fé. A fé no poder sobrenatural do nosso Mestre Jesus. E como isso pode ser possível? O texto nos diz aqui que essas pessoas, nesse mesmo estado que você se encontra, do profundo desencorajamento e fraqueza, em meio a uma terrível situação, eles tiraram forças da fraqueza. E isso, meus irmãos, só pode ser feito por meio da fé. A convicção que o próprio Deus colocou em nós, em mim e em você, a certeza de que todas as coisas estão sob o controle dele, de que ele não perdeu o controle de todas as coisas, que cada passo nosso é dirigido por sua soberania e que todos os nossos esforços não são realmente aquilo que garantem a nossa vitória na nossa luta diária, mas sim o seu poder que opera em nós. Aleluia! Aleluia! Fé inabalável. Veja o exemplo de fé do rei Ezequias. Ele estava doente, a ponto de morrer. Fraqueza física era o seu problema, doença. Contudo, em meio àquele terrível estado, ele se virou para a parede, ele conseguiu falar com o Senhor, ele conseguiu tirar forças através da sua notável fé. E ele orou a Deus, buscou-o de todo o seu coração, crendo que aquela situação poderia ser mudada. Este é um exemplo para nós. Nós podemos estar no fundo do poço. O nosso olhar deve voltar-se para o Deus Todo-Poderoso, que nunca perdeu uma batalha, e buscarmos e clamarmos por sua ajuda e intervenção. Aqui Ezequias não poderia um homem como aquele, ali no estado de doença em que se encontrava. Ele já tinha uma palavra de morte liberada sobre a vida dele. E como é que ele ainda teve forças? Como é que ele naquele momento não desistiu? De onde esse homem tirou forças em meio a tantos obstáculos? Quando ele já tinha recebido uma palavra do profeta para pôr sua casa em ordem, pois os seus dias haviam chegado ao fim. Meus amados, foi através da fé, da convicção, da esperança num Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Por isso eu te digo nesse momento, meu querido, minha querida, não se dê por vencido, ainda não acabou. Em meio a esse caos que você está vivendo, esse deserto seco, árido, sombrio, incerto,
inerte, passivo, há uma esperança. A fé que Ele te deu, a fé que Ele colocou dentro do teu coração, a fé para saber que Ele pode executar todos os seus desígnios, os desígnios do seu coração, e que Ele pode mudar este cenário a qualquer momento. Amém? Aleluia! Este é o Deus a quem nós servimos. Não há causas perdidas quando o nosso Deus está no controle da vida de alguém. Em meio a todo esse coma espiritual que se compara àquele exército relatado lá pelo profeta Ezequiel, tão fraco que chegou a ser sequíssimo, daí você pode tirar forças. Esse exército morto, sequíssimo, reviveu. Então, exerça sua fé em Cristo, na sua pessoa, no seu sacrifício, e assim o poder do Espírito Santo te revestirá, e uma força sobre-humana te alcançará, em nome de Jesus. Força essa que não depende do teu estado natural, mas da força que nos é dada pela graça divina. Isso é algo que somente Deus poderá exercer em nossas vidas. Portanto, você precisa se lembrar do que está escrito em Filipenses 4:13. Eu tudo posso naquele que me fortalece, aquele que renova as minhas forças em meu estado mais caótico. Através dele, todas as coisas são possíveis. Amém? No amor de Cristo, fique na paz e que Deus te abençoe.